Dando continuidade à história, Cora do meu coração, escrito por Mônica Aguilera Cortati, ditado pelo Espírito de Cora. Seguimos para a 29ª parte do livro, Os Sermões de Padre Ovídio. Num domingo frio, depois de separar todas as encomendas do dia seguinte, eu tirei completamente o luto, coloquei roupas coloridas, arrumei-me para ir à missa das 6 horas da tarde. Podia ouvir o vento frio batendo lá fora e finalmente dei-me conta de que havia mais de 5 meses eu não saía de casa. Vendo que eu me arrumava, Dona Regina aproximou-se da porta de meu quarto e perguntou: "Aonde vai, bugre? Tirou o luto? Não acha que devia esperar pelo menos mais um mês?" Ela tinha colocado o enorme corpo de forma a barrar a minha passagem pela porta, porque tinha tanta raiva de mim. Que mal eu tinha feito a ela. Mesmo agora, sem as minhas encomendas, ela estaria levando uma vida bem mais difícil. Por que me tratava daquela forma? Vou à missa, pois faz tempo já que não ouço as palavras de Deus. E gostaria que não me chamasse de bugre. Minha nona não gostava disso, e nem de luto. Quando meu nono morreu, ela ficou apenas um mês, e me dizia sempre que o luto verdadeiro fica no coração da gente. Senti vindo dela sentimentos que misturava ódio, ressentimento e, para minha surpresa, um pouco de medo. Sua nona devia ter tido mais respeito pelos mortos, mas pelo menos ela chorou a morte do marido. E quanto a você, que não derramou sequer uma lágrima da despedida dela? Você quer ir passear, mas quem ficará com o Henrico? Sabe que ele não está bem e eu não consigo mais cuidar dele. Parece que só se sente bem agora com você. Pensei em meu pai longe na estrada como sempre. Caso estivesse ali, as coisas seriam mais fáceis, pois eu apenas falaria com ele pedindo permissão. Mas sem ele, Dona Regina sentia-se realmente no comando da casa, e eu senti que teria problemas. Henrico hoje levantou sem febre. As encomendas de amanhã estão todas prontas. É só olhar na mesa da cozinha e na despensa. Dos meus sentimentos pela minha avó apenas eu sei. Já vai fazer 6 meses que não frequenta a missa e sinto falta das palavras de Deus. Por que não quer me deixar sair? Ao ver que eu enfrentava pela primeira vez na vida, ela se assustou. Pareceu ficar sem saber o que dizer, mas ainda me impedia a passagem. Está certo, disse, mas leve Henrico com você. Talvez faz tempo que ele não dá um passeio e eu não quero que ele sinta sua falta. Pensei no inverno, que na minha região não era fácil. Mas hoje está ventando muito, não quero que o menino se resfrie. Não pode ficar com ele só enquanto vou à igreja? Eu não demoro quase nada. Ela se mostrou irredutível. Pois sem ele você não sai. Agasalhe-o bem, é a sua obrigação de irmã, e eu não quero que ele adoeça. Sabia muito bem das minhas obrigações de irmã, mas me perguntei sobre as obrigações de mãe que ela devia ter com ele. Sentado no cobertor, de olhos muito abertos, meu pequeno Henrico observava a cena amedrontado. Ao me ver chegar perto dele, ergueu os bracinhos, já magros pela doença, e eu realmente não sei por que resolvi levá-lo. Apesar de ter quase 5 anos, ele não pesava mais que um bebê de 2. Por conta do frágil estado de saúde e das perninhas atrofiadas pela falta de uso. O rosto continuava belo como o rosto de qualquer criança normal, e tive medo pelo vento que ia lá fora. O minuano sabia ser cruel se não fosse respeitado. Arrumei-o muito bem agasalhado, coloquei uma manta em volta dele, observei o céu azul de inverno e pelo menos não chovia. Assim, sob o olhar triunfante de Regina, saí de casa com ele. Fiz uma prece a Deus para que o vento não lhe fizesse mal, e as coisas realmente pareceram se acalmar.
Ouvi o badalar do relógio da igreja dando as 5 horas da tarde e me encaminhei com ele apressadamente para dentro daquela construção de pedras. Ia tão apressada que não notei os olhares de espanto pelo caminho, mas pude notar um leve cochicho quando finalmente me sentei nos bancos de trás para ouvir o padre Ovídio. Este, assim que me viu, fez uma expressão de surpresa e me sorriu alegre. Assim recebida, fiquei mais calma, pois tudo o que não queria era chamar atenção como estava acontecendo. E ele disse em alto e bom som do altar: vamos dar as boas-vindas a essa ovelha que torna ao nosso rebanho, depois de luto prolongado. Seja bem-vinda, Cora. Senti os olhos do povo da vila em mim, e baixando a cabeça por timidez, consegui ainda assim sorrir ao padre Ovídio, que tão bem tinha me recebido. Henrico, completamente encapuzado, olhava tudo com receio, pois não saía de casa há um bom tempo. Pude notar então que tinha colocado roupas demais no menino, que começava a suar em profusão. Tirando a manta dele, acomodei-o ao meu lado, amparando-o com o meu corpo para que ficasse confortável. Finalmente eu pude observar a igreja enquanto o padre Ovídio, de costas para a congregação, dirigia-se ao altar rezando a missa em latim, como sempre fazia. As pessoas o ouviam num silêncio respeitoso, mas assim como eu, entendiam pouco ou quase nada do que era dito. Depois da longa cantinela, que já durava bem uns 40 minutos, ele tornou a se dirigir a nós em um bom português. Como de costume, hoje eu vou contar uma história do nosso amado Cristo, para que possamos refletir depois em suas casas. O bem é poderoso, mas precisa sempre da eterna vigilância para que o mal não se instale em nossas almas. Fez-se um silêncio profundo, e eu me preparei para ouvir a história do Cristo, tão cheias de amor e verdade, que o padre sempre nos contava. Tímida, observei pela primeira vez as pessoas ao redor. Vi os fregueses que durante anos frequentavam a nossa venda. Algumas amigas de minha nona, alguns rapazes e moças. Pude sentir em mim o olhar de uma amiga de Dona Regina que às vezes frequentava a nossa casa. Era estranho, ela me olhava com um misto de curiosidade e desprezo. Depois vi Dona Otília sentada próxima às fileiras, sozinha. Justino não estava com ela. Tinha saudades também dessa querida amiga e busquei no rosto dela os traços do meu amado que há tanto tempo não me procurava. Onde estaria Justino? De cima do seu púlpito, o padre Ovídio começava o seu sermão muito animado, falando sobre os túmulos caiados de branco, sobre como nosso doce Jesus Cristo podia ficar irritado com os hipócritas. Pensei comigo mesma que o nosso mestre a tudo perdoava, prostitutas, ladrões, mesmo assassinos e coletores de impostos, mas ele era rígido com os hipócritas. Curiosa, ajeitei Henrico no colo para prestar atenção às suas palavras, pensando comigo mesma, ainda bem que nunca faço nenhuma hipocrisia, mas pude sentir que ele se dirigia a determinadas pessoas da paróquia, que pareciam se encolher um pouco nos bancos de madeira. Ainda meio exaltado, ele deu novamente vazão às suas ideias, lembrando novamente a máxima do Cristo: não julgai, para não ser desjulgado, emendando com uma dura reprimenda aqueles que falam da vida dos outros. Gostava muito do padre Ovídio, mas conhecedoras de seus rompantes, sabia de antemão que ele, nos sermões, aproveitava para disciplinar algumas almas. Naquele domingo, então, chegou a ficar meio vermelho, falando de punição eterna, coisa que raramente falava, e do fogo do inferno. Pude notar alguns fiéis um tanto irritados, outro meio cabisbaixos, e fiquei curiosa a que bom padre poderia estar se referindo. Dona Otília parecia estar gostando muito de tudo o que ele dizia, e podia notar o queixinho dela contraído como se dissesse:
muito bem aprovado. Pensei que ficar apenas na minha cozinha tinha suas desvantagens, pois assim ficava longe do povo da vila e de suas histórias. Quando estava na venda com a minha nona, distraía-me bastante com as alegres e faladeiras italianas, sempre a comentar com entusiasmo o menor fato, o namoro escandaloso da filha de alguém, uma gravidez muito perto do matrimônio, as brigas deste ou daquele casal da vila. Embora fosse uma senhora muito séria e se abstivesse de comentar o mais que podia, sentia que minha nona, no fundo, gostava de ouvir as histórias, que afinal, como ela mesma dizia, ha mostrato un pono della natura humana, mostrava um pouco da natureza humana. Ficávamos às vezes filosofando um pouco e ela aproveitava para me passar os valores que até hoje acho muito corretos. Outra das frases de minha nona era: "Una bella ragazza deve essere due volte più honesta", ou seja, uma bela moça deve ser 2 vezes mais honesta. Quando perguntei por quê, ela se riu dizendo-me: "É que as bonitas como você chamam muito mais atenção. Ninguém repara muito em moça feia." Era verdade. Minha nona podia não ter muito estudo, mas era sábia ao seu modo. Como eu sempre tinha sido muito tímida, não era difícil para ela me manter comportada, e ela se orgulhava muito disso. Nunca antes de Justino alguém na vila tinha me visto conversar com outro rapaz. Os que entravam na venda eram atendidos pela minha nona, e quando eu sentia que me olhavam demais, sumia para dentro de casa. Meu nono também era rígido e ciumento, de forma que eu estava sempre bem protegida. Quando saí com Justino pela primeira vez, pude observar os olhares das pessoas, a maior parte de aprovação. Mas a verdade é que a herança que ele tinha recebido também tinha gerado inveja, coisa que não o preocupava muito, pois ele sequer notava, dono de um coração sem maldade para com as pessoas. Embora no início do sermão Henrico se assustasse um pouco com o vozeirão do padre Ovídio, aos poucos foi se acostumando e acabou por adormecer no meu colo. Curiosa que estava, pensei em perguntar a Dona Otília no final da missa de que padre Ovídio tanto falava, mas fiquei um tanto ressabiada, pois podia parecer que eu estava querendo notícias de Justino. Assim, eu fiquei um tanto sem saber o que fazer. Perguntaria a Gertrudes, que saía mais à rua? Ela poderia me dar alguma informação? A missa chegou ao fim com o padre Ovídio mais calmo e bonachão, como sempre, envolvendo Henrico na manta por conta do vento que tinha voltado a assobiar. Esperei que a maior parte das pessoas saíssem para não acordar desnecessariamente o meu pequeno. Ele tinha cada vez mais dores e quando dormia eu ficava feliz, embora notasse ainda sua pequena testa franzida, como se estivesse incomodado com algo. Estava assim sentada, com o Henrico nos braços, quando passou por mim Dona Otília, agasalhada com boas roupas, num passo rápido. Pensei em cumprimentá-la e cheguei a dizer: "Boa noite, Dona Otília", ao que ela me olhou com os olhos cheios de uma mágoa que eu ainda não conhecia, baixou os olhos e se foi. Fiquei com aquele olhar no pensamento por longas horas. Por que estava magoada comigo, se era Justino que tinha me abandonado? Até um bilhete tinha mandado, sem ter resposta. Assim, triste, encaminhei-me com Henrico para a saída da igreja, onde o padre Ovídio despedia-se dos fiéis. Este, ao ver-me chegar, abriu um longo sorriso e os braços largos. "Corinha, enfim volta aos meus sermões. Venha sempre, que é um prazer muito grande vê-la, ainda mais com o pequeno Henrico. E como está o pequeno? Ainda com dores?" Ele falava em voz alta e clara, e depois de sorrir para ele, respondi: "Ainda com algumas dores, padre, mas não podia deixar de vir aos seus sermões.
Desde a morte de minha nona que eu não saio de casa e tinha saudades das suas pregações. Ele sorriu satisfeito. E quando volta o teu pai da viagem? Parece que os negócios estão melhorando, não é? E você, que tem feito aquelas guloseimas? Assenti com a cabeça, mas ele não me deixou responder. Eu sabia bem que sua nona dizia que você cozinhava como uma fada. Ainda tem da fregolata? Terminaram todas ontem, mas eu faço uma nova fornada e mando pela Gertrudes um pouco para o senhor. Que bom que gostou. Ele ficou feliz com a perspectiva e me agradeceu profusamente. Por fim, informei-o de que alguns dias meu pai estaria de volta e que ficaria feliz em vê-lo para animá-lo, e falei de umas linguiças de pernil que estava curando no calor do fogão a lenha, justo para essa ocasião, e ele terminou me dizendo, enquanto eu saía abraçada a Henrico: pois é só avisar que lá estarei, mas não se esqueça da minha fregolata, hein? Manda amanhã? Fazendo que sim com a cabeça, saí da igreja finalmente. Apesar do olhar de Dona Otília, eu tinha ficado contente de sair de casa depois de tanto tempo. Na porta da casa, Dona Regina nos esperava de cara amarrada, saias ao vento. E então, como foi a missa? Antes mesmo que eu respondesse, ela continuou: ideia de maluco sair com esse tempo. E Henrico, dormiu? Sim, ainda está dormindo. Padre Elvídio disse que vem nos fazer uma visita assim que o meu pai voltar. Entrei para nos abrigar do vento frio e coloquei Henrico em sua pequena cama em meu quarto. Dona Regina nos acompanhava com um olhar curioso. Assim que cobri o pequeno, lembrei-me de perguntar a ela: não tem ido à missa como ia antes, Dona Regina? Não sente falta? Antes ia quase todos os dias. Ela ficou subitamente sem jeito, as mãos gordas e brancas a se apertarem de fronte ao ventre volumoso. Só agora me dava conta que realmente fazia muito tempo que ela não ia à igreja, o que era estranho, já que ela gostava de se gabar de nunca perder uma missa. Ela me respondeu: e eu lá tenho tempo de ir à igreja? Essa venda me consome o tempo inteiro. Pensei comigo mesma que isso não era bem a verdade, e que antes de vender meus quitutes, ela ficava um bom tempo sem fazer nada, a não ser olhar a rua e conversar com umas poucas amigas que iam por lá. Mesmo minha nona, de mais idade, com a venda em movimento intenso, sempre arranjava tempo no domingo para ir ouvir o sermão do Padre Elvídio, e me levava junto, e resolvi dizer: o Padre Elvídio fez um lindo sermão hoje. Toda a vila prestou muita atenção. Curiosa como sempre, ela me interpelou. E sobre o que era o sermão dessa vez? Sobre como Cristo, que a todos amava e perdoava, não gostava dos hipócritas. Lembrou também as palavras do Mestre em não julgar para não ser julgados. Ela calou-se, franzindo as sobrancelhas e me olhando um tanto ressentida. Então me disse: pois saiba que eu acho que o Padre Elvídio com o tempo anda ficando muito permissivo. Imagine deixar que mulheres da vida frequentem a igreja em missa especial. Seu nono é que aprovaria semelhante disparate. Eu é que não quero frequentar a mesma igreja que as rameiras. Lembrei-me realmente de que Padre Elvídio, em conversa com o meu nono, que era um tanto anarquista, disse que teria muito mais chance de convertê-las se elas escutassem a palavra do Senhor. E depois, se nem mesmo o Mestre Jesus fazia essa distinção, por que ele faria? É verdade que algumas senhoras da sociedade acharam muito ruim a ideia, mas depois de vigoroso sermão, acredito que aí é o não julgai. Deve ter funcionado novamente. Criou-se uma missa especial, nas mais frequentavam ex-escravos, rameiras e alguns indígenas da região. Padre Elvídio podia ter bom coração, mas também sabia ser bem rígido quando precisava.
Pensei em tudo isso, mas senti que não adiantaria argumentar com Dona Regina, que tinha a habilidade de torcer as coisas do seu próprio jeito. Resolvi ir para a cozinha e preparar a fregolata do padre. Vindo atrás de mim, ela me perguntou: "E falou com mais alguém na igreja?" Olhei-a curiosa, que tinha ela de querer tanto saber da minha ida à missa. Falava comigo apenas o indispensável durante todos aqueles anos, e agora queria conversar? Mas, para não ser mal educada, respondi: "Não, apenas com o padre Ovídio, que me pediu uma fregolata que devo fazer agora." Ela ficou meia mal-humorada. "E ele vai pagar? Não esqueça que temos muito freguês e custa um bom dinheiro para fazer essa massa." Olhei-a um tanto surpresa. "Cobrar? Do padre?" "Não vou cobrar do padre, Dona Regina. Meu pai ficaria muito chateado se eu fizesse isso. Aliás, ele não sabia que era eu que fazia os quitutes. Não tem dito às pessoas quem os prepara?" Ela inflou o peito como se ofendida estivesse. "E que diferença faz quem os prepara? Eu os vendo e é só." E assim saiu da minha cozinha pisando firme. Fiquei pensando em como as coisas eram curiosas. Vendia e dependia dos meus doces e assados, mas não dizia que era eu quem fazia. Por quê? Pensei comigo, que mulher mais maluca. As pessoas iriam gostar de saber que eram receitas da nona, que era tão amada por todos. Fiquei esperando Gertrudes, com certeza me esclareceria o assunto. Lá pelas 8 horas da noite, minha amiga alemã apareceu, tentando fazer um chá de cidreira para conciliar o sono, e eu lhe disse: "Gertrudes, você que fica mais tempo na venda, me responda uma coisa. Quem é que Dona Regina diz que faz os assados e os doces?" Ela me olhou assustada, os olhos castanhos piscando muito, a xícara presa em uma das mãos como se estivesse tentando pensar no que dizer. "Orra, quem faz os doces é você, Corrinha." Disse que sabia que era eu quem fazia os doces. O que eu queria saber é se Dona Regina dizia às pessoas de quem eram as receitas. Olhos piscando ainda mais, as mãozinhas apertadas à xícara, ela me encarava, mas por fim disse: "Não sei quem ela diz que faz. Só que pede que eu não comente. Diz que quem entende de negócios é ela." Um tanto pasma com a resposta, assim mesmo garanti a minha amiguinha alemã que não tivesse medo, pois eu não iria tirar satisfações com a minha madrasta. E depois, que diferença fazia? Nunca tinha recebido qualquer salário pelo meu trabalho. Trabalhava porque gostava e queria ajudar o meu pai. Dando de ombros, resolvi dispensar Gertrudes e tirar do forno as fregolatas do padre. A esse eu faria questão de dizer por quem eram feitas e de onde eu tinha tirado a receita. Só não consegui entender o porquê de os doces fazerem menos sucesso, caso soubesse que era eu quem os fazia. Seria por eu ser meio índia? Pensando que o povo da vila podia ser bem estranho, lavei-me e fui dormir. Mas ela me chamasse novamente de bugre. Seguimos para a 30ª parte do livro, A Ira de Regina. Continuei com as encomendas, que eram muitas, e mandei a Padre Ovídio a tão pedida fregolata por Gertrudes. A verdade é que a alemãzinha, sempre bem disposta, me ajudava muito no serviço, terminando a limpeza da casa rapidamente para me ajudar na lavagem dos tachos, louças, tigelas, mas o que ela gostava mesmo era de fazer entregas. Saía animada com seu corpete justo sobre a saia estampada, cujo tecido minha nona tinha dado. De início, ela tinha se espantado com a fartura de nossa casa, lembrando-se sempre dos anos da infância passada em dura miséria. Dessa época tinha-lhe ficado uma característica boa: por mais que ela comesse,
e ela comia bem, ela não engordava. Lembro-me dela a se olhar no espelho de alfaiate, reclamando que quase não tinha busto e que por mais que fizesse as pernas continuavam finas. Pensei em Dona Regina cada vez mais arredondada e ponderei que eram poucos os satisfeitos com o corpo que adquiriam. Já por mim, me sentia saudável e tanto meu pai como meu tio me gabavam a beleza que eu não tinha do que reclamar. Meu pobre Henrico, por outro lado, não estava bem. Voltamos da missa no domingo e 2 dias depois já estava ele com febre, que me espantou. Levantei de madrugada ouvindo uns gemidos e dei com ele tremendo na cama do lado oposto do quarto, os olhos abertos como se nada vissem. Pensei em chamar Dona Regina, mas depois senti que ela nada faria pelo menino. Outras vezes assim tinha se passado, nas quais ela o deixava comigo e ia dormir tranquilamente. Queimava de febre o pequeno. Minha nona me dizia que em casos assim era determinante baixar a temperatura e não deixar que ele se engasgasse com a própria língua. Não eram raras as pessoas que morriam todos os invernos de febre, mas não tinha notado que Henrico nenhuma tosse ou outro sintoma. Levantei-me em meio ao frio que causava as geadas e pus no fogo grande tacho de alumínio para esquentar um pouco de água. Não tinha coragem de banhá-lo em água totalmente fria, pois o medo de uma gripe era ainda maior. Devagar o abracei e tirei as roupinhas, enquanto ele se encolhia e parecia sair um pouco do estado que estava antes. Falava o meu nome baixinho, procurando meus cabelos com as mãos. A custo consegui trazer o tacho para o quarto, derrubando um pouco de água pelo caminho. Deitei nele algumas ervas que minha nona chamava de benfazejas. Um cheiro de alecrim e hortelã espalhou-se pelo quarto, enquanto eu banhava Henrico, que começava já a reclamar, pois nunca tinha gostado de banhos. Vendo que ele melhorava, agradeci aos céus, enxuguei-o afastando o tacho e coloquei-o logo em sua cama, embrulhando-o em cobertores. Parecia que se passavam horas, mas só notei isso quando os raios do sol começaram a entrar pelas frestas de madeira da janela. Havia passado a noite em claro, mas finalmente agora ele dormia um sono tranquilo, sem febre. O rosto ainda guardava o rubor da enfermidade, mas a respiração era normal, assim como os batimentos do coração. Olhei em volta do quarto e sorri para mim mesma. Parecia que tinha passado um furacão por ali. O tacho, agora encostado à parede, ainda tinha dentro as ervas, as toalhas brancas usadas em um monte, perto da porta. Olhando-me no espelho da penteadeira, me assustei com as enormes olheiras embaixo dos meus olhos, que pareciam mais avermelhados do que verdes. Penteei-me e deitei-me ao lado dele. Que susto! Que febre tinha sido aquela? Depois do banho, ele tinha ainda regurgitado 2 vezes. Peguei o álcool canforado e passei nas perninhas, tentando assim já prevenir as dores frequentes, e o cheiro do álcool me relaxou, levando-me a um sono profundo. O sol já ia mais alto no céu quando Dona Regina entrou em meu quarto, assustando-se com a desordem, gritando a plenos pulmões: "Que faz ainda na cama, bugre? Esqueceu-se do serviço? E que desmazelo é esse?" Acordei-me assustada, já que não esperava pelos gritos depois da noite cansativa com Henrico. Fiquei muito zangada de me chamar novamente de bugre e, temendo criar ainda mais confusão e assim acordar o menino, sem nada responder, virei as costas para ela, que continuou aos berros: "Não me vire as costas, bugre! E já vai levantando dessa cama, que essa casa não tem lugar para preguiçosos. Bem que dizem que os de sua raça não são amigos do trabalho. Anda que os fregueses já estão esperando pelas encomendas." Aquilo me irritou muito.
Nunca tinha sido preguiçosa na minha vida. Levantava sempre antes de todos e ia me deitar bem depois. Desde a mais tenra idade sempre acompanhava minha nona em seus afazeres. Que mania ela tinha de chamar-me de bugre preguiçosa! Não me irritava se alguém me chamasse de Índia, mas o jeito de ela me chamar de bugre parecia sempre tão depreciativo. Respondi em voz baixa, contendo a revolta. Seu filho Henrico teve febre a noite inteira. Por isso o quarto está desarrumado. O menino não está bem. Não vê como não acordou, nem com seus gritos? Ela voltou a olhar para o menino na cama. E afastando o tacho com o pé para passar, chegou até ele e colocou a mão em sua testa. A esse movimento o pequeno acordou e olhou para ela com os olhos muito abertos. Que febre! O menino está normal? Além de preguiçosa, agora vem com mentiras? Pude observar Gertrudes de olhos muito arregalados, nos olhando da porta. Mas o que me assustou ainda mais foi ver o espírito de Ofélia a dar boas gargalhadas com a situação. Súbito, tudo aquilo me enojou e enfureceu como nunca tinha sentido na vida. Levantei-me e disse: pois se quer que eu me levante e trabalhe pelas suas encomendas, pelo menos diga aos outros quem a faz. Hoje eu não vou trabalhar na cozinha, que o menino passou mal a noite inteira e pode voltar a passar. Não me lembro de ser a sua criada. Foi o que bastou. Pude notar nela os lábios superior molhado de suor e ela saiu do quarto com agilidade que eu nunca suspeitei em alguém do seu peso. Perto de nossa porta da sala havia longa barra de ferro que servia de tranca. Gertrudes, que de início tinha vibrado com a minha resposta, agora regalava os olhos a dizer: calma, dona Regina. Foi inútil. Minha madrasta irrompeu o quarto adentro armada com uma barra e me desferiu vários golpes com ela enquanto dizia: pois vai já aprender a ser agradecida, seu bugre inútil. Ainda me desafia, quer ficar o dia inteiro no sossego? Pois verá. Consegui me desviar de alguns golpes, mas um me acertou em cheio, logo abaixo do meu quadril, em minha perna esquerda. A dor foi tão forte que dei um longo grito e caí no chão, tentando me aparar da queda. Desmaiei em seguida, mas não sem antes escutar o choro de Henrico e o seu desespero a me chamar: Có, Có! Quando acordei, dei com o farmacêutico da vila a perguntar a dona Regina: mas que absurdo é esse? Como a menina machucou-se dessa forma? E ela, que ainda não tinha me visto acordada, respondeu: pois é uma desastrada, seu Evilásio. Caiu ali no quintal de casa, imagina só. Agora, além de cuidar das encomendas de doces e da venda, ainda vou ter que olhar o pequeno. Ela cuidar das encomendas? Dona Regina só ia até a cozinha alimentar-se. Mal sabia coar um café. Quem dirá fazer alguma massa? A dor continuava insuportável e pude ver que meu quadril e minha perna esquerda estava sobre fortes faixas. Ouvi o farmacêutico responder: pois ela terá que fazer repouso absoluto. Fraturou feio a base do fêmur, como nunca eu tinha visto antes. Fiz o que pude para que ela não perca a perna, mas não garanto que vá ficar perfeita novamente. Se ela andar, será depois de um bom tempo, e é provável que fique mancando muito. Depois a instruiu com os remédios e loções, e a essa altura enorme sofrimento apoderou-se de mim. Mancar? Perder a perna? Da porta do quarto, Gertrudes disse: ela está acordando, doutor, não é bom dar remédio? Não pude evitar forte gemido. Que dor! Olhando firme o farmacêutico, disse a ele: tem algo que passe essa dor, seu Evilásio? Nunca tinha sentido nada parecido. De qualquer forma que me posiciono, dói muito. Ele me olhou compadecido. Nunca tinha visto uma queda como essa, Corinha. Como fez para se machucar assim? Olhei para Dona Regina, muito pálida, na porta do meu quarto, com uma expressão que parecia me ameaçar, mesmo sem dizer nada.
Nunca tinha me batido antes, nunca tinha sido tratada senão com a bondade dos meus. E parecia que agora finalmente minha madrasta mostrava toda a sua fúria, habilmente escondida durante anos. Eu não me lembro, seu Evilásio, só sei que eu caí. Gertrude chorava perto de mim e torcia as mãozinhas brancas, preocupadas. Por fim, ele deu a ela um frasco de cor âmbar e disse: 20 gotas por vez. Não sei se passará a dor completamente. Se ela dormirá. Quando seu pai chega, Corinha? Amigo de minha família por longos anos, via nele a sua preocupação. Que dia é hoje? Perguntei. Quinta-feira, ele me respondeu. Dei conta de que tinha passado um dia inteiro sem voltar a mim. Passado o susto, respondi. Devia estar voltando hoje, mas às vezes ele se atrasa. Ele me olhou desconfiado, pois quando chegar avise que eu quero falar com ele. Sua nona, que Deus a tenha, não ia gostar nada disso. E assim falando, se foi, não antes de olhar duro para minha madrasta. Podia ouvir o choro de Henrico no quarto ao lado. Acostumada que estava, quase que me levantei, mas forte fisgada me impediu. Regina me olhou ainda com raiva e medo nos olhos. Fique quieta aí, bugre. Deixa que eu veja o menino. Ela ia saindo do quarto quando eu disse a ela em alto e bom som: não me envergonho do meu sangue índio, pois muito eram pessoas bem mais decentes que muitos brancos daqui. Mas minha nona não gostava de me chamasse de bugre. Se me chamar novamente assim, teremos problemas bem mais sérios do que imagina. Ela resmungou algo e saiu apressada do quarto. Gertrudes finalmente deitou as gotas e um pouco de água e levou à minha boca, para que eu bebesse. Tinha vontade de ir ao banheiro da casa, mas eu não conseguia me mexer, o que me causou enorme desconforto. Foi quando Gertrudes, inteligente como ela só, arranjou para mim pequena bacia, que colocou gentilmente debaixo do meu quadril na cama, e esse foi o meu banheiro por muitos dias. Ao final da tarde, estando eu ainda sob o efeito da medicação, que se não passasse totalmente a dor, ao menos ajudava. Regina veio ao meu quarto, Henrico no colo, tentando se atirar para que eu o pegasse. Olhei o pequeno com imensa pena e já ia consolá-lo quando Regina me olhou firme e me disse: gosta de meu menino, não? E tem de gostar mesmo, é o seu irmão. Calei-me, pensando que não era bem assim, mas ela disse logo em seguida: já imaginou o que seria dele caso eu o levasse embora por conta de alguma briga com seu pai? É, porque eu saísse daqui, ele iria comigo, pois pense muito bem no que dirá a ele quando ele voltar. Pois não se esqueça de avisar Gertrudes. Ela também viu o que aconteceu. Ela riu-se. Aquela lá? Tem tanto medo que eu a mande de volta para a miséria de sua família que só dirá o que eu mandar. E foi-se do meu quarto, deixando a porta encostada. Pensei comigo mesma que era verdade. O maior medo de Gertrudes era sair daquela casa, coisa de que Regina tinha sempre se aproveitado com astúcia. Mesmo com o coração imenso da alemãzinha, seu medo falaria mais alto. Como a cama de meu quarto estava vazia agora, com o Henrico dormindo finalmente com a mãe, chamei-a para que dormisse ali comigo, coisa que ela muito gostou, pois tínhamos ficado muito amigas. Ela trouxe consigo o pequeno baú onde estavam as suas poucas roupas. Abriu as janelas que davam para o nosso imenso quintal, para entrar um pouco de ar, e colocou travesseiros extras em minha cama e me disse, com um ar entre alegre e constrangido: pode ficar tranquila, Corrinha, que vamos ser boas companheiras de quarto. Quando precisar, chame, que Gertrudes vem rápido como um raio. Tentei sorrir para ela, mas a dor era triste. Agora sim ficaria um longo tempo dentro de casa, sem ter sequer a esperança de ver Justino de longe. A saudade dele continuava a me incomodar, às vezes até mais que a minha imobilidade. Tentava sem sucesso conseguir dormir,
Tarde da noite, quando notei uma luz no quarto e esperei para ver quem seria, a linda Olivia me apareceu, aos pés descalços, não tocando chãos como de costume. E tentei sorrir para ela, mas uma angústia forte me tomou o peito, e eu chorei como nunca tinha chorado antes, cuidando para não fazer barulho e acordar Gertrudes. As lágrimas desciam do meu rosto, molhando o meu colo, e ela se aproximou de mim, tentando se sentar ao meu lado. Por fim, ela me disse: "Pode chorar, Cora, mas não deixe que essas lágrimas endureçam esse seu coração. Não perca a esperança, menina, que há muito ainda por vir nesta vida." Olhando firme para os olhos castanhos claros dela, eu disse: "Mas eu vou ficar manca, Olivia. Se Justino já não me quer agora, acha que vai me querer manca? Eu tinha um andar tão leve. Nunca mais andarei como antes." Ela me olhou com carinho. "Não seja tola, menina. Há muito que você não sabe. Acha que Deus a abandonaria? É certo que não andará da mesma forma de antes, mas andará. E se quer saber pelo que algumas entidades que aqui já estiveram me contaram, a coisa não será assim tão séria. O farmacêutico vai ficar bem abismado com a sua própria perícia", disse-me ela rindo um pouco, e continuou: "Enquanto você dormia, nossos médicos daqui trabalharam muito para melhorar o seu estado. O que ia ser um defeito sério, agora mal será notado." Olhei para ela um tanto abismada. "E isso é possível? Seus médicos daí me ajudaram?" Ela sorriu. "É claro, tolinha. A fratura foi muito feia, conforme me contaram. Dormiu por um dia inteiro, não foi? Acha que sem eles teria conseguido? Sua nona ainda não sabe. Preferimos assim, pois isso não faria nenhum bem a ela." Refleti que preferia mesmo que ela não soubesse. Minha nona ia ficar muito zangada com o acontecido. E ela continuou: "Não sei se devia dizer-lhe isso, mas ando lhe vendo tão tristinha que não consigo me calar. Justino não a esqueceu, Cora. O amor que ele tem é verdadeiro e vem de outras existências. Tenha paciência que as coisas se resolverão." Dizendo isso, colocou-se de pé ao meu lado, séria como se não fosse a menina que aparentava. "Vejo que ainda sente muita dor. Posso te ajudar?" Curiosa, senti com a cabeça. Antes que eu pudesse pensar em alguma coisa, ela colocou as mãos sobre a minha fratura e vi emanando delas umas luzes cor de prata, e a cor foi passando como por um milagre. Lágrimas me vieram aos olhos novamente, só que desta vez de gratidão, e ela me olhou divertida. "Se sente melhor?" Assenti com um sorriso. Ela me respondeu: "Ainda bem. Com essas lágrimas todas, achei que estava doendo mais." "Brincadeira, tolinha. Agora tenho que ir, que, como você sabe, eu tenho muito que fazer lá. Tenha esperança." Observei-a ir, leve como sempre. Observei também Gertrude se movendo na cama, e ela me perguntou: "Andou passando perfume, Cora? O quarto está cheirando a flor. Está com dores?" Era o cheiro de Olivia, que tinha ficado no ar. Sabendo-a preocupada comigo, disse a ela: "Não se preocupe, alemãzinha, estou bem, e não sei de que cheiro é esse que você está falando." Ainda cheia de sono, ela me respondeu: "É, mas podia jurar." E dormiu novamente. Não só a dor do corpo tinha passado, embora só momentaneamente, mas a dor do coração também tinha se aplacado em muito. Então, o amor de Justino era verdadeiro, e ele ainda pensava em mim. Pensei comigo mesma que, só por saber disso, a fratura quase que tinha valido a pena. Do livro Cora do Meu Coração. Seguimos para a 31ª parte do livro. Visitas. Meu pai chegou 2 dias depois, num domingo, quando mal amanhecia o dia. Vinha carregado de mercadorias para outras lojas da vila,
e estava fazendo bons negócios com todos eles. Honesto e trabalhador, as pessoas confiavam nele e em nome de família bem construído pelos meus nonos. Da cama, o ouvi chegar, embora quisesse correr para ele como sempre fazia, mantive-me quieta, pois temia a dor que sempre aparecia quando eu fazia movimentos bruscos. Bateu na grossa porta de madeira a me chamar. Cora, abre a porta que é teu pai. Acordei Gertrudes, que se encaminhou apressadamente para a sala, ajeitando a camisola longa e os cabelos em desalinho. Puxou a barra de ferro, que há dias antes tinha me atingido, e assim a porta se abriu. Ele entrou com os passos largos de sempre e deu um sorriso cansado para ela. E então, onde estão essas dorminhocas? Cora, venha passar um café para teu pai. Trouxe um presente. Escutei Gertrudes, muito sem jeito, dizer a ela: a menina Cora não pode levantar. Sofreu um acidente. Senti a voz de meu pai um tanto exasperada. Acidente? Como? Ela quase não sai de casa? Algo com o fogão? Ouvi a voz fraca de Gertrudes tentando acalmá-lo. Nada disso, seu Adamo. Parece que levou uma queda feia no quintal. Meu pai sempre tinha sido um homem educado e nunca tinha entrado em meu quarto sem antes bater a porta, pois dessa vez ele entrou trajando ainda roupa de viagem, um chicote enrolado na cintura e o chapéu de couro na cabeça. Apesar do frio, transpirava e me olhou na cama, coberta pelas mantas da nona, com muita preocupação. Mas o que houve, Corinha? Dio mio, aiute, cosa é sucesso aqui? Deus me ajude, o que aconteceu aqui? Vendo sua preocupação, eu tentei me pôr sentada rapidamente, o que não aconteceu, pois as faixas me imobilizavam e a dor apareceu forte. Mesmo assim, sentei-me um tanto torta, a cara torcida por uma careta de dor que eu tentei transformar num sorriso. Ui, não se preocupe, pai Adamo. Foi só um tombo feio e o farmacêutico cuidou bem de mim. O único incômodo é que eu não poderei sair da cama por uns dias. Ele me olhava penalizado, falando em italiano como sempre acontecia quando se emocionava. La mia povera figlia, que dolore! Minha pobre filha, que dor! Apalpando-me como que para ter certeza de que eu ainda tinha pernas, achou as faixas. Perché, tu, bendato, su sério, porque tu enfaixada é grave? Tentando me arrumar o mais rápido que eu pude, eu tentei tranquilizá-lo. Não se preocupe, pai, eu nem vou perder a perna. O tiro saiu pela culatra. Ao ouvir que eu podia ter perdido a perna, ei-lo a bradar meio em italiano, meio em português na minha frente. Ma como perderem uma perna? Dio me guarde, uma moça bonita como você? Como aconteceu? Pensava ainda no que dizer quando vi Dona Regina parada na porta entreaberta, olhos bastante arregalados, em um misto de medo e raiva nos olhos. Mas que? Não foi nada. É desastrada essa tua filha, caiu no quintal. Está aumentando a gravidade das coisas. Ele a olhou desconfiado. Nunca vi Corinha acamada antes, sempre foi a primeira a se levantar. Junto com minha mãe, e não me lembro de uma só queixa dela. Não pode de forma alguma acusá-la de preguiçosa. E se o farmacêutico disse que devia ficar deitada, assim ela ficará. Dando-me um beijo na testa e um sorriso, ele se retirou, dizendo: preciso de algo. Grite que eu apareço. Vou conversar mais tarde com o farmacêutico para saber a gravidade da coisa. Passou por Regina, num passo largo de sempre. Ela me olhava num ar de ameaça, temendo que eu contasse. Mas eu me calei. Pude ouvir o meu pai chamando: Regina, ande, mulher. Esquenta já a água para o meu banho, me prepare um café. Deixe Gertrudes tomando conta de Cora e venha atender o seu marido. Tive vontade de rir ao pensar na gorda Regina, que nunca sequer tinha esquentado uma água, ter que lidar com a cozinha.
embora tivesse a origem muito humilde. Não era prendada minha madrasta. Gostava de bordados, mas era só. Fiquei curiosa de ver como ela se arranjaria com as dezenas de encomendas e perguntei a Gertrudes. Gertrudes, agora que eu estou acamada, como ela vai fazer com as encomendas? Tínhamos muito, lembra? Satisfeita por meu pai já tinha ordenado que ela ficasse ao meu lado, ela me respondeu como se estivesse apreciando a situação. Axé, mas então não sabe? Pois vou lhe contar que isso me anda deixando irritada. Sua madrasta dizia que era ela que fazia as encomendas à noite, enquanto você tomava conta de Henrico. Ficou com fama de cozinheira talentosa, a bandida, que mal sabe cozinhar ovos. Achei graça, a vaidade dela chegava a ser um tanto tola. E como fará agora comigo aqui? Que desculpa anda dando ao povo? Ela sacudiu os ombros. Acha que se aperta aquela lá? Disse que como tem que cuidar de você o tempo inteirinho, não pode mais dar conta das encomendas. Está perdendo um bom dinheiro, a ogra. Achei graça do ogra e ponderei que a maldade de Regina tinha recebido seu troco. Sem mim, tinha que cuidar de Henrico e da comida da casa o tempo inteiro, sem falar no dinheiro que perdia por falta de minhas encomendas. Depois de tomar seu banho, vi meu pai se arrumar e passar pelo meu quarto. Hoje é domingo e eu vou só até a casa paroquial buscar o padre para saber as novidades, como dizem por aqui. Mas depois eu vou querer falar com seu Evilásio. Nunca vi um tombo causar tanto estrago e quero saber quanto tempo você leva para se recuperar. Dito isso, deu-me um estalado beijo na testa, recomendou novamente a Gertrudes que cuidasse de mim e foi-se. Lembrei-me do domingo passado em que eu tinha ido à igreja depois de longo tempo trancada em casa e pensei que demoraria até que eu saísse de novo. E suspirei contrariada. Queria tanto sair um pouco e tentar ver Justino, ainda que de longe. Olívia tinha dito que eu tivesse fé. Eu tinha, mas a saudade continuava a apertar o meu peito. Distraída, eu passei os olhos pelos móveis do meu quarto e acabei pensando em Henrico, que quem eu escutava os chamamentos e o choro sem poder atender. Pedi a Gertrudes que fosse olhar como estava o menino, pois tinha uma grande preocupação de que Regina, com a sua falta de paciência, magoasse-o. Percebi que ele nunca andaria e eu, que estava há poucos dias sem poder andar, calculei como seria triste passar a vida inteira sentado, dependendo da ajuda alheia, sem sequer poder dar um passeio. Minha amiga alemã me trouxe o pequeno, que parecia bem sujinho e precisando ser trocado. Ao me ver, ele finalmente sorriu e pôs-se a me chamar. Gertrudes me contou que ele não estava comendo direito desde a minha queda e que Regina estava tão atarantada a fazer o meu serviço que ralhava com ele por qualquer coisa. Pedi que lhe desse um banho e trouxesse para mim. Resolvi não ouvir os conselhos do seu Evilásio e arrumei para ele, do meu lado da cama, um nicho onde ele ficou confortável, colocando um travesseiro entre mim e ele para proteger a minha perna machucada, e pedi finalmente alguns biscoitos de leite morno que ele comeu satisfeito e dormiu. Não demorou muito e vi Regina andando apressada, suando muito apesar do frio. Os cabelos que antes andavam presos no alto da cabeça, agora com mechas soltas, alguns fios brancos descendo em desalinho. Passou esbaforecida e em direção à cozinha, chamando alto por Gertrudes, que foi ver o que ela queria. Fiquei assim finalmente só com Henrico, adormecido, ouvindo os sons da casa, as broncas que ela dava em Gertrudes, chamando-a de preguiçosa e incompetente. E pensei que quando havia chegado àquela casa, aos meus 5 anos de idade, Regina ainda tinha alguma beleza. Se não era magra de todo, tinha ao menos certo porte, e o rosto de traços bem feitos ainda era realçado por uns cabelos bem cuidados.
Incrível como tinha modificado as feições com o passar dos anos. Sequer lembrava a mulher jovem que um dia tinha conhecido. A postura sempre muito rígida tinha-lhe dado feios vincos entre as sobrancelhas. A gordura em excesso desfigurou o queixo e o formato do rosto. Lembrei-me da nona, que, apesar da idade avançada, conservava os mesmos traços da juventude. Ela brincava que ainda entrava em seu vestido de noiva, que tinha trazido da Itália, e meu nono orgulhava-se muito da mulher que tinha consigo. Prometi a mim mesma seguir o exemplo de minha nona, ao invés do de minha madrasta. Se me casasse algum dia, cuidaria de minha aparência para não desgostar o meu marido. Pensei em Padre Ovídio, que me falava sempre no amor do Cristo e em seu perdão. Não tinha raiva de Dona Regina. Meu coração meio índio não guardava rancor, mas não havia o que me fizesse gostar ou apenas confiar nela. Seria pecado? Sentia-me culpada por não ser mais próxima a ela. Como sempre, ouvindo os meus pensamentos, Olívia me respondeu como se estivesse ali há longo tempo. Não é pecado nenhum, Cora. Com algumas pessoas nos sentimos bem, com outras nem tanto. São naturezas diferentes. Algumas pessoas até quase contrárias que se encontram durante a vida, aqui no plano espiritual, apenas o tempo e o amor divino as aproximarão. Mas não tem como se sentir próxima de uma pessoa tão diferente. Assim como elas até podem fingir, mas não se sentirão próximas de você. São inimigos nossos de outras existências? Ela sorriu com sua paciência rotineira. Nem sempre. Algumas pessoas gostam de imaginar isso, mas isso não depende apenas de encarnações anteriores. Claro que a inimizade nunca deve ser cultivada, assim como a vingança e o ressentimento. Mas algumas almas realmente não nos trazem nenhuma empatia. Pelo sentimento que carregam consigo, pelos valores que cultuam, pelo desenvolvimento espiritual. No seu povo indígena não há assim tanta malícia, mesmo porque não existem tantas diferenças sociais. Logo, há muito menos inveja e que dirá fingimento. Tentei sentar-me ainda com alguma dor, criada no meio de minha família por pessoas bondosas, como os meus nonos, meu tio, meu pai. Estranhava bastante quando notava algum fingimento alheio. Aliás, eu quase nunca o notava, sendo que minha nona é que me alertava às vezes. Lembrei-me de situação engraçada que tinha ocorrido uma vez em nossa venda, quando uma cliente vestindo roupas caras pôs-se a contar para minha nona sobre como seu marido estava indo bem nos negócios, sobre as coisas de valor que tinha em casa e como o marido a mimava sempre com presentes. Não era uma senhora bonita, e eu fiquei muito feliz dela ter um marido tão atencioso e de tantas coisas belas. Minha nona a ouvia pacientemente enquanto ia colocando algumas mercadorias no lugar nas prateleiras. A senhora se despediu e minha nona, com um suspiro de alívio, me disse: Dio mio, che donna adraiata. Meu Deus, que mulher mentirosa! Mentirosa por quê, nona? Perguntei. Vive fazendo contas na cidade inteira e o marido, comerciante de cavalos, está longe de ter uma boa situação. Ela gasta demais porque gosta de aparentar o que não é. Conheci quando pequena, era pobre e mal tinha para os sapatos. Agora gosta de arrotar grandeza. De olhos muito arregalados, eu a ouvia. Então a mulher tinha mentido em certas coisas? Bem, pelo menos ela tem um marido apaixonado, eu disse. Minha nona virou os olhos para o alto como se dissesse: santa ingenuidade. Olhando-me bem nos olhos, me disse: Cora de mio cuore, sei que seu coração não é dado à falsidade. E eu não falaria isso com outra pessoa, mas muita gente gosta de agir como se a sua vida fosse outra. Na realidade, o marido dela há tempo reclama com o seu nono
da mulher e já anda arrastando a asa para a outra. Sorri, me lembrando da minha cara de espanto. Que gente complicada! Não via motivo para tanto fingimento. Acompanhando meu raciocínio e lembranças, Olivia sorriu. Algumas vezes, Corinha, a simpatia e a antipatia entre os espíritos vem de longa data. Nunca aconteceu de olhar uma pessoa e imediatamente gostar dela? Tive que sorrir ao responder. Claro! Com Justino mesmo foi assim. Desde criança simpatizei muito com ele. Mas com certas pessoas eu não consigo me comunicar direito. Às vezes sinto que moram em planetas diferentes. Ela me olhou pensativa. É verdade, parece mesmo, não? Certas pessoas, apesar de estarem do nosso lado fisicamente, parecem inatingíveis, mesmo a nossa bondade e boa vontade. É preciso ter paciência com elas, Cora. Seria muito fácil termos paciência apenas com os nossos iguais. Refleti que ela estava certa e ela continuou. Pense no sofrimento que não era a vida daquela pobre senhora que tanto orgulho e vaidade mostrou a sua nona. Acredito que ela se sentisse mesmo daquela forma? Viver na mentira custa um enorme esforço e exige uma vigilância contínua, pois uma mentira pode ser exposta quando menos se espera. E por que mentem dessa forma, Olivia? Ela sorriu. Cora, a mentira é filha do medo na maior parte das vezes. Você tem dificuldade de entender isso porque você sempre se aceitou tal como é, nem melhor e nem pior do que ninguém. Coração aberto para o aprendizado. Elas têm medo da verdade porque não gostam dela e teriam que trabalhar muito para que ela lhes fosse aceitável. Coisas boas e verdadeiras custam esforço e humildade. Ela caminhou com seu jeito peculiar, meio anjo, meio menina. Na realidade, pessoas que se acreditam melhores que as outras estão sempre a um passo da decepção. Os sentimentos exacerbados sobre a própria importância só causam dor a elas mesmas e aos outros. De repente ela parou no meio do quarto, me olhando divertida. Já falei muito por hoje. Deve descansar porque hoje receberá uma visita de um bom amigo. E mal disse isso se foi. Reparei num cheiro de flor que realmente ficava no quarto. Acostumada que estava com Olivia, já nem notava mais. Um bom amigo? Quem seria? Curiosa, arrumei um pouco os cabelos e tentei recostar. Era difícil conseguir uma posição adequada sem dor. Não demorou muito, Gertrudes entrou no quarto. O frasco de âmbar em numa das mãos, e um copo de água na outra. Está na hora de seu remédio, Corrinha. Que perfume é esse? O mesmo de ontem à noite. Dito isso, carregou Henrico adormecido para que se alimentasse. Só pude responder. Não sinto perfume nenhum, Gertrudes, mas deve ser do malão em que minha nona guardava a roupa de cama. Pedi um espelho para poder me ajeitar. Daria tudo para ir até o quarto de banho, mas parecia impossível. Pedi então a Gertrudes que me trouxesse umas toalhas menores e uma bacia de louça onde coloquei umas gotas de perfume na água e um pouco de álcool. Depois de muito esforço, finalmente eu consegui me sentir limpa. Quem me visitaria? Seria Justino finalmente? Acreditei que não, muito embora não conseguisse descobrir o porquê dele ter me abandonado. Minha resposta apareceu umas 2 horas depois, com o rosto redondo e bem-humorado do padre Ovídio aparecendo na porta do meu quarto. Imensa alegria me deu ao ver o meu bom amigo. Corinha, mas que bonita está! Nem parece doente. É certo que andando falando pela vila que você caiu e quebrou a perna. Não tinha gostado de mentir, mas ver meu pai brigando com a mulher de quem não gostava e pensar que uma rusga mais séria que a Regina
atingiria Henrico me deixou receosa. Embora contrafeita, respondi: é verdade que me machuquei, padre, mas o seu Evilásio acha que ficarei bem. Ele olhou desconfiado, como se quisesse ver por baixo das cobertas. Muita dor. O farmacêutico disse que você teve grande sorte de não perder a perna, que nunca tinha visto uma fratura tão feia. Ainda dói, um pouco, mas os remédios dele têm me ajudado a suportar. Seu Evilásio é mesmo uma boa pessoa, mas não se preocupe comigo, padre. O que me deixa triste é que eu posso ficar manca. Bom, pior seria perder a perna. Vi o rosto comprido do meu pai pela fresta da porta. Vendo o padre, ele sorriu e disse: mas mesmo doente continua bonita, não é, padre? Disse e saiu. Ficava feliz quando meu pai tinha orgulho de minha aparência. Toda vez que me apresentava a alguém parecia inchar o peito e dizia: minha filha, se chama Cora, como minha mãe. Padre Ovídio me sorriu meio cúmplice. Obrigado pela fregolata. Estava uma perfeição. Não me canso desses doces italianos. Parece ter uma mágica, que a gente acaba de comer e ainda quer mais um pedaço. Com que então era você mesma que fazia as encomendas, não? Sabia que não era coisa de Regina. Como ela falava. Sorri para ele, achando graça de pensar que Dona Regina, na cozinha, estava tendo dificuldades agora, já que sua cozinheira estava acamada por conta dela mesma. E a falta de experiência, aliada à falta de talento, produzia algumas coisas intragáveis que meu pai, Gertrudes e eu tentávamos engolir sem muito sucesso. Para cozinhar bem é preciso amor, padre. Amor e vontade de aprender. Quer dizer que ela dizia mesmo que era ela quem fazia as encomendas? Padre Ovídio riu-se. Como não me foi contado em confissão, eu posso dizer que sim. As pessoas desconfiaram, mas ela disse que passava a noite toda trabalhando na cozinha para dar conta dos pedidos. Como é muito gorda, as pessoas até acreditaram, pois, como você sabe, mulheres mais nutridas costumam ser boas cozinheiras. É incrível o que se fala por essa vila, que aliás anda crescendo bastante. Eu gosto do povo italiano, embora descenda dos portugueses, mas como são comunicativos, não? Fui obrigada a rir, embora com cuidado por conta da perna. Comunicativo, sem dúvida, era uma definição bondosa, dada pelo bom padre. Embora tenha sido sempre discreta e contemplativa, amava o jeito dos meus parentes italianos. O bom coração e a generosidade também eram características de boa parte do povo da vila. Gostavam de festas, coisas coloridas como bandeirolas, brigavam alto, falavam muito, riam e choravam com facilidade. Quando viam um amigo que andava meio desaparecido, era sempre uma alegria ruidosa, regada a um bom vinho e muitos petiscos. Era um povo trabalhador e eu me orgulhava muito deles. Lembrei do último sermão que tinha visto com o bom padre e não pude deixar de perguntar: Padre, eu sei do seu jeito de ajudar os fiéis quando nota algo de errado que está acontecendo. Seu último sermão foi sobre a hipocrisia e maledicência. Está com problemas na paróquia? Lembrava-me claro das palavras de minha nona. Sabia estar acontecendo algo, mas não sabia o que. Ele me respondeu quase que fugindo do assunto, educado como era. A maledicência é como um monstro da antiga Grécia, chamado a Hidra de Lerna. Um amigo me disse isso e eu nunca esqueci, pois a comparação foi perfeita. Conhece a história de Hércules, o herói grego? Era uma das preferidas do meu nono, que gostava de contá-la, exagerando na força do herói grego. Lembrava de uma envolvendo um leão de força descomunal chamado de Leão de Nemeia, e de alguns outros trabalhos que ele tinha executado, mas não conseguia me lembrar da Hidra de Lerna.
E então, como amava história, pedi ao padre Ovídio que me contasse. Ele animou-se logo e pôs-se a falar com a sua voz bem modulada. Como nossos amigos italianos, eu adoro os clássicos da literatura. Pois bem, a Hidra de Lerna era um enorme dragão que aterrorizava o povo de uma pequena região grega, pois dizem que gostava muito de carne humana. Os camponeses viviam apavorados e então começaram a procurar um herói que pudesse acabar com o tormento. Só o hálito da besta, que tinha 9 cabeças, já era venenoso demais. Chamaram então Hércules para que finalmente o monstro fosse liquidado. Interessei-me bastante, embora achasse meio exagerado um dragão de 9 cabeças. Mas como a história parecia interessante, continuei ouvindo. Padre Ovídio me contava animado. Pois acha que seria fácil derrotar tamanha besta? O pior veio depois, pois Hércules notou que quando decepava uma cabeça, nascia 2 no lugar, tornando então o monstro ainda mais poderoso. Por isso chamou a um amigo e pediu que lhe trouxesse uma enorme brasa. E na medida que decepava as cabeças, já também cauterizava a ferida, para que não nascesse outras mais. Por fim, chegou a última cabeça, que todos sabiam ser imortal. Decepou-a e a enterrou viva para que não fizesse mal. Dos 12 trabalhos do herói grego, esse sempre me chamou a atenção. Olhei para ele curiosa. E por que o senhor compara a maledicência à Hidra de Lerna? Por que isso também um monstro? Ele sorriu. Sim, mas o problema desse monstro era ser quase que incontrolável. Assim é a maledicência. Quando achamos que a controlamos, ela se multiplica e fica incontrolável. O ser humano é cheio de grandes realizações, Cora, mas também é capaz de grandes maldades. Nunca ouvi aquele dito popular: quem conta um conto aumenta um ponto? Fiz que sim com a cabeça. Minha nona também não gostava de falatórios e sempre tinha muito cuidado ao falar da vida de outras pessoas. Dizia sabiamente que toda moeda tem 2 lados e que nem sempre conseguimos enxergar os 2. Quem anda sendo vítima de maledicência, padre? Alguém que conhecemos? Sabe que nunca saiu de casa e gostaria de ajudar. Ele sorriu triste, baixou os olhos claros sobre o peito e pareceu pensativo e finalmente me respondeu. Coisas que me contam em segredo, em confissão, não devem ser ditas, como bem sabe, Corinha. Mas a maldade humana nunca vai chegar a me surpreender. Como sabe, eu tenho muitos anos de vida e minha experiência me diz que a verdade sempre acaba aparecendo. Eu só espero que não apareça muito tarde. Entendi que ele não me diria. Educado e polido demais, nunca passaria adiante um comentário maldoso. Falamos de outros assuntos até que o meu pai surgiu novamente na porta, requisitando a presença do amigo. E então, padre, pronto para um bom vinho? Ele sorriu e se levantou dizendo, sempre.